a definição de rico e pobre não é sobre o tanto que você ganha, é sobre como você gerencia o seu dinheiro. Existe muito rico que ganha R$2.000, muito pobre que ganha R$30.000. Pô, isso eu vejo assim, no dia a dia. O estilo de vida pode ser totalmente diferente. E o pessoal associa estilo de vida à riqueza, né? Esse que é o problema. Associar o meu padrão de riqueza ao quantas vezes eu viajo. Tem uma frase que o pessoal fala aí, ela é clichê e realmente é verdade. Pô, você não veio de uma família rica, mas uma família rica pode vir de você. Coisa que, pô, na hora que eu descobri, eu fiquei até surpreso que você é médico, né? Então, conta mais um pouco aí da tua história como médico, como que foi tudo isso. Tá, bora lá desde o início. A minha mãe sempre dizia, quando eu tinha uns 2, 3 aninhos, eu já queria ser cirurgião plástico. Aí, não me lembro dessa parte da minha história aí, mas quando eu atingi uns 7 anos de idade, assim, mais ou menos, eu lembro que eu queria ser médico mesmo. Na verdade, eu queria usar jaleco. E aí minha mãe olhou assim e falava assim, mas jaleco você pode ser açougueiro, então. Aí eu fui e falei assim, não, beleza, então, e realmente gosto muito de carne, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de carne, não, beleza. Aí eu fiquei com essa ideia, ou vou ser açougueiro, ou vou ser médico. E aí fui crescendo, fui me desenvolvendo, saí da cidade do interior, fui pra Goiânia, e aí lá em Goiânia eu vi realmente como que o negócio é, né? Mercado financeiro, mercado de trabalho, como que eu queria ganhar dinheiro, e inevitavelmente eu não posso ser hipócrita de dizer que eu fiz medicina só pelo amor, como muitos dizem, eu fiz porque dava dinheiro também. E aí eu fui e pensei, não, vou ser médico mesmo. E eu fiquei muito tempo com essa ideia de ser cirurgião plástico. E normalmente também, só pra interromper aqui, quem vem de uma família com menos grana tem que pensar na grana também, não tem como. Exato. Porque assim, literalmente, cara, a gente vivia, assim, não posso dizer que eu passei fome nem nada, não, minha mãe trabalhou pra caramba, só que minha mãe e meu pai separaram, eu era muito jovem, e aí foi minha mãe pra cuidar de mim e do meu irmão, eu tenho um irmão mais novo. E aí, quando a gente mudou pra Goiânia, tudo novo, pô, esse negócio do dinheiro impacta muito, né, cara? Uhum. E aí, eu queria realmente fazer algo pra mudar não só a minha vida, mas a vida dos meus familiares, a próxima geração que viesse. Tem uma frase que o pessoal fala aí, e ela é clichê, e realmente é verdade. Pô, você não veio de uma família rica, mas uma família rica pode vir de você. Você só tem que fazer as coisas certinho, você tem tempo. Você começar com 18 anos, hoje a geração aí que tá vindo, ela tem informação pra caramba na internet, cara. Não tem como o cara falar que ele não tem capacidade de aprender, porque tem informação pra caramba. Hoje o seu problema não é encontrar informação, é filtrar ela. Sim. E aí, tipo, não tem como você dar desculpa de que uma família rica não virá de você. Você pode plantar e não colher, mas vai colher os próximos, as suas próximas gerações. Eu costumo usar o exemplo do jardim. Você pode plantar uma macieira, demora 80 anos pra dar fruto. Você não vai usar, mas se você não plantar, cara, o seu filho não vai usar. Então, realmente foi a partir desse momento aí, voltando, né, porque você vai ver que eu viajo muito. Então, voltando à parte do médico, foi nesse momento aí que eu decidi, pô, uma família rica vai vir de mim, vou escolher alguma coisa que dá dinheiro, e eu gostava mesmo de coisa difícil, e aí eu falei assim, pô, então vou estudar pra fazer medicina. E aí eu comecei a focar bastante estudando mesmo. No meu primeiro ano do ensino médio, cara, eu estudava muito, muito mesmo. Depois, no segundo ano, ficou bem mais fácil. E aí, tipo, é porque eu acumulei muito conhecimento, então ficou mais de boa de levar, e eu já não estudava tanto. E no terceiro ano que eu fiz o Enem no segundo ano e no terceiro ano. E aí, no terceiro ano, passei. Aí eu fui morar fora, né? Logo, então, no terceiro, você já passou direto na faculdade, né? Por conta de já ter começado a estudar no primeiro. Exatamente. Eu passei, por exemplo, eu fiz o Enem, e naquela época, hoje tá tudo diferente, mas naquela época o SISU, não sei, eu acho que era SISU, saía em fevereiro. Então, quando iniciou o ano, eu não sabia se eu tinha passado ou não. Eu comecei já a fazer um cursinho. E sempre lá em Goiânia, de novo, voltando nessa parte da minha mãe ser muito esforçada e muito grata a ela, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar a escola particular, pô. Então, assim, eu estudei em escola particular, mas por causa de bolsa. O meu irmão estudou em escola particular porque minha mãe era professora, ela trabalhava e como parte do contrato, o meu irmão tinha matrícula. Então, assim, a gente tinha que sair daquilo ali, não tinha como. Ou eu saía pra poder estudar realmente e construir uma vida que realmente me desse dignidade pra minha mãe, eu ia ter que começar a trabalhar, e nada contra isso, né, você interromper seu estudo pra você começar a trabalhar pra ajudar em casa, porque tem muita gente, isso aqui não pode ser ignorado, né, tem muita gente que tem que fazer isso, porque senão não dá certo. E aí eu tive essa oportunidade, graças a Deus, graças à minha mãe que se esforçou pra caramba, trabalhou de manhã, de tarde, de noite pra eu poder mudar. E aí eu passei lá em Macapá, lá longe, cara, lá faz 40 graus na sombra e 40 graus no sol, assim, chovendo 40 graus, os primeiros pingos da chuva, assim, evaporando e caindo no chão, é loucura lá, cara. E como é que foi pra você chegar em um lugar diferente, 17 anos, fazer medicina? Boa. Ó, como eu e minha mãe, a gente sempre conversou muito sobre isso, uma coisa que tem que reconhecer também, a gente conversou muito sobre dinheiro, ela sempre foi muito aberta. Ó, meu filho, esse mês aqui agora a gente tem R$200 e a gente tem que fazer pra conta de água, de luz, de energia, de comida e tal. Então, assim, eu sempre fui eu aprendi muito cedo a ser um bom administrador. Lógico, quando eu mudei pra lá,
com 17 anos, quando não sabia nada ainda de como viver sozinho, morei dos 3.300 quilômetros de distância da minha mãe. Mais ou menos isso, 2.300 quilômetros de distância da minha mãe. E, tipo assim, eu sabia que ela não ia ter condição de ir, porque ela me levou, voltou, acabou, entendeu? Eu ia ter que ficar lá sozinho. Eu fiz de tudo pra dar certo e, graças a Deus, cara, eu nunca passei dificuldade, assim, de, meu Deus, isso aqui tá muito difícil, meu Deus, ai, tô muito triste porque eu tô sozinho. Eu encarei aquilo como uma oportunidade de vida mesmo, sabe? E aí, a gente alugou uma casinha lá. Adivinha quanto que eu pagava de aluguel? Vou chutar aqui, R$400. Quase, 300 pila, pai. Hoje eu imagino como é que tinha essas oportunidades antes, né? Isso era que ano? Era em 2015. 2015. R$300 de aluguel, cara. Hoje você não encontra isso. E onde eu morava era pequeno, pô. Mas R$300 é muito barato mesmo. Era cozinha, sala, quarto, tudo junto e um banheirinho. Então era tipo uma kitnetzinha. Acho que a região do país também ajudou pra ser esse aluguel, né? Se fosse outro. Realmente. Se fosse aqui não dava pra alugar isso, né? Sim. E aí, tipo, eu consegui viver. Minha mãe me mandava em torno de 800, 900 reais por mês. E deu pra me ver tranquilamente, não passei fome nenhum dia, foi tudo tranquilo. Eu comia muito miojo, mas deu tudo tranquilo. E aí, nessa época eu já tinha namorada, já tinha a Ingrid como namorada, eu conheci ela em Goiânia. E aí, pouco tempo depois, ela foi pra lá também. Aí facilitou tudo, cara. Porque aí a gente dividiu as contas, né, e ficou bem mais fácil. E como é que eram os seus colegas de medicina lá? Então, tu tinha 17 anos, tava fazendo a faculdade. Qual que era o perfil da galera que fazia lá também? Beleza. Tem muita gente que acha que não, né? Mas a Universidade Federal tem muita gente rica. Muita gente rica. Principalmente nessa parte de medicina. Tipo assim, ó, uma turma... A gente entrou com uma turma de 60 alunos. E, assim, até metade do ano já tinha, acho que, uns 52. Alguns já tinham desistido. Ou então passaram em outro lugar e saíram de lá. E aí... Assim, mais de 70% eram pessoas que tinham uma classe média alta, por exemplo. E poucos realmente, porque assim, querendo ou não, o vestibular medicina é difícil passar. Sim. E eu sempre falo isso, pô, você que quer medicina, por exemplo, cara, se esforce muito mais no ensino médio pra estudar, pra você passar no Enem, do que na faculdade. Você vai ver que a faculdade é de boa, em comparação ao Enem. É muito mais difícil, por exemplo, uma faculdade de engenharia. É mais difícil você formar um engenheiro do que você formar um médico. Pior que eu já ouvi falar isso também. Tem uma menina que eu vejo no TikTok que ela falou que, como tá sendo a faculdade? Ela, não, tá tranquilo. Era mais difícil estudar pra conseguir passar, a rotina era mais pesada do que a faculdade em si. E querendo ou não, nosso sistema educacional brasileiro, cara, é muito falho, né, cara? É muito falho. Tem muita coisa que você não estimula o cara, nada. Se fosse lá como é nos Estados Unidos, ou então pelo menos mais parecido. Ou se pelo menos a gente colocasse algumas matérias que influenciasse mais o raciocínio lógico das pessoas, pô, eles iam evoluir muito mais. Por exemplo, e o pessoal faz muito brincadeira com isso, né? Mas, por exemplo, biologia, que era a parte que teoricamente eu deveria usar muito em medicina, que é a parte mais relacionada ao corpo humano, eu usei quase nada, sabe? De briófitas, pteridófitas, esses três, nem lembro mais o que era, né? Falo pteridófito porque muita gente que fala, mas realmente você não usa. Então, e outra coisa, né, que a gente até tava falando, conversei muito com o André sobre isso, e falo muito isso no canal também. Se tivesse educação financeira desde o ensino fundamental, igual, por exemplo, a minha mãe fez, do jeito que ela conseguiu, mas minha mãe fez comigo, ia ser outra vida o pessoal, né? Exato, porque às vezes, normalmente, já não vai aprender na escola, e em casa os pais também não falam, né? Não falam quanto ganha, quanto custa as coisas. E que tá em dificuldade. Que tá em dificuldade, não conta também, não fala nada, igual no caso da nossa mãe. Nossa mãe era bem aberta em relação a isso, falava quanto ganhava, quanto que custavam as coisas. Boa parte da vida ela foi endividada, falava que ela tava endividada, então realmente isso deu uma base boa pra mim e pro Matheus também se organizar melhor, né, Matheus? Que o cara vai lá, se forma no ensino médio e começar a trabalhar. O cara nem sabe como funciona o cartão de crédito. Não entende que se ele não pagar a fatura completa vai entrar no rotativo 400% ao ano, que ele vai se ferrar. Então, ele vê o limite e pensa, pô, se eu passar o cartão aqui, eu recebo um negócio e eu tenho um limite de 3 conto, mas eu ganho 1.000, eu posso gastar e já era. O pessoal pensa que o salário dele é o quanto ele recebe de salário, 2.000, por exemplo, mais o limite do cartão de crédito. Então, o cara que tem 2.000 de limite e recebe 2.000 reais, ele acha que o salário dele é 4.000, né? E aí ele vive o estilo de vida de 4.000 reais. Esse que é o problema, né? Isso que faz com que 70%, pode pesquisar aí, 70% das famílias brasileiras é endividado, pô. Acho que tá até mais agora. Deve ter aumentado, né? Tá mais de 80 e poucos. Isso é loucura, cara. Como é que nós vamos sair disso, entendeu? Como é que o Brasil vai desenvolver com todo mundo devendo, entendeu? E esse negócio que o Matheus falou, o cara quer um tênis, aí ele ganha R$1.200, vamos colocar um salário mínimo, e ele quer um tênis de 500. Não tá dentro da realidade dele ainda, né? Só que ele tem um cartão de crédito. Ele tem um cartão de crédito lá e principalmente agora com esses bancos digitais que liberam muito limite, ele consegue comprar o cartão. E aí, não, vou parcelar em 12 vezes mesmo, vai dar certo. E aí ele vai fazendo várias parcelas disso, ele vai adiantando sonhos que era pra acontecer lá depois, ele vai adiantando pra agora. E aí, meu parceiro, eu sempre digo, um sonho adiantado vira um pesadelo. E vira pesadelo mesmo. É um pesadelo que você não vai conseguir escapar, né? É uma coisa que você adiantou pra ter um momento de felicidade, uma dopamininha liberada, porque o tênis que você
compra de R$500, depois de 2, 3 semanas, É o tênis que ele vai usar normal ali. Normal. E acho que outro ponto também que favoreceu com que as pessoas adiantem os sonhos é a rede social. Então o que acontece? O cara não vai postar que ele tá ralando, que ele tá trabalhando, que ele tá estudando. Só o bem bom. Ele só vai postar no bem bom, que ele tá comprando, que ele tá viajando. E aí muitas pessoas acham que a vida é só isso, que todo mundo tá curtindo, todo mundo tá aproveitando. E ele não, que ele não curte nada, então por isso que ele acaba querendo adiantar tudo. Tanto que nas gerações antigas, você vê, pô, a galera não saía pra comer fora tanto, juntava uma grana pra comprar um terreno, subir uma casa, porque naquela época não era tão disseminada essa cultura de investimentos, que ainda tá se desenvolvendo agora. E eles não viam, pô, que a galera viaja pra fora, que gasta dinheiro em restaurante, nem sabia que existia. Aí não sabia que existia um tênis talvez de R$1.000, R$5.000. Hoje em dia, com rede social, todo mundo sabe que existe tudo e pensa, pô, o cara tá aproveitando ali, eu também quero. Até mesmo às vezes eu vejo, nossa, se fulano aqui estudar com a gente tá sempre viajando, só que, e eu penso, pô, e eu aqui trabalho muito mais e viajo, sei lá, 1, 2 vezes por ano. Não, se bem que eu até aqui viajo bastante assim, mas enfim, sei lá, eu tenho um resultado muito maior e faço talvez parecido com ele, só que você não vê que, pô, é 3 vezes no ano, o resto do tempo ele tá trabalhando. Exato. É a teoria do consumismo capitalista, né, cara? Isso aí foi criado, não teoria de conspiração, mas existe algo assim projetado de marketing mesmo pelas empresas para poder te influenciar a comprar, né? E a gente, querendo ou não, a gente é produto dessas empresas. O que a gente faz com o nosso salário é produto dessas empresas. Então, se os caras... e por isso que tem tanto patrocínio, pô. Esses caras que postam isso aí, eles têm patrocínio também, né? Por quê? É culpa do cara? Não é culpa do cara, o cara tem que ser patrocinado mesmo. O cara tá vendendo a imagem dele. É culpa de como que você vai usar essa imagem, como que você vai gastar o seu... Eu sempre falo isso. Rico não é o tanto que... A definição de rico e pobre não é sobre o tanto que você ganha, sobre o tanto, como você gerencia o seu dinheiro. Existe muito rico que ganha R$2.000, muito pobre que ganha R$30.000. Pô, isso eu vejo assim, no dia a dia. O estilo de vida pode ser totalmente diferente. E o pessoal associa estilo de vida à riqueza, né? Esse que é o problema. Igual o Matheus falou, pô, eu vou associar o meu padrão de riqueza ao quantas vezes eu viajo no ano. Então, aí você distorce tudo, né? Exato. E